Hoje nós vamos falar sobre dois reis e dois livros. O estudo do Antigo Testamento, as histórias que encontramos ao longo do Antigo Testamento, apresenta para nós muitas oportunidades de aprender de exemplos, tanto exemplos bons como exemplos maus. E hoje nós vamos ver um de cada. Um exemplo excelente e outro exemplo muito ruim, que vem da mesma família. Como sabemos que, às vezes, pessoas da mesma família demonstram atitudes completamente diferentes. Então, hoje é a história de uma família, pai e filho. Esses dois receberam livros. O pai recebeu um livro revelado pelo Senhor, e 17 anos depois, o filho recebeu outro livro, que o Senhor também revelou e mandou para ele ouvir. Os dois tiveram reações muito fortes. Agiram imediatamente depois de ouvir as leituras desses livros, mas as histórias são bem diferentes. A reação do pai era muito diferente da reação do filho. Então, nós vamos aprender dos dois exemplos. Um exemplo para imitar e outro exemplo para evitar, porque um dos dois fez muito bem e o outro fez muito mal. Então, vamos começar com a história do pai, para conhecer um pouco do pano de fundo dessa história de família. O pai, Josias, reinou em Judá de 640 a 609 a.C. Ele era filho e neto de dois dos piores reis da história de Judá. Amon, o pai dele, e Manassés, o avô dele, foram reis idólatras que se envolveram em muitas abominações diante do Senhor. Mas Josias era diferente. Josias começou a reinar quando tinha apenas 8 anos de idade. E é interessante como o relato bíblico fala para nós sobre etapas na vida dele durante o reinado, etapas de serviço de aproximação ao Senhor. Por exemplo, diz para nós que com 16 anos ele começou a buscar o Senhor. Com 20 anos, iniciou uma campanha de purificação da terra, tirando os ídolos, tanto de Judá como de Israel. Israel não era mais nação independente, e Josias estendeu sua influência na parte também do norte, o território antigamente dominado por outros reis. Com 26 anos de idade, ele reparou o templo do Senhor, consertando várias coisas, purificando e deixando em ordem a casa do Senhor. Agora, esse é o resumo, mas deixe-me fazer algumas leituras aqui, só para lembrar que tudo isso vem diretamente dos relatos que encontramos nessas escrituras. Segundo Crônicas, capítulo 34, comenta sobre o reinado de Josias. Capítulo 34, começando no versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. E pulando para o versículo 8, no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maazéas, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Então, as idades que eu dei aqui são baseadas nesses versículos, mostrando para nós essas etapas de Josias tomar atitudes bem definidas para se aproximar ao Senhor. Agora vamos falar sobre o livro que foi entregue a Josias. O sacerdote Elquias, responsável por uma boa parte dessas reformas no templo, encontrou o livro no templo. No mesmo capítulo, segundo Crônicas 34, versículo 14 e 15, quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Elquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Elquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Então ele achou esse livro e mandou o livro para o rei, percebendo a importância desse livro. Versículo 18, relatou mais o escrivão ao rei, dizendo:
o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Então, Safã levou esse livro para ler para o rei. Josias ouviu a leitura do livro. Quando ele fala aqui sobre esse livro, livro de Moisés, nós não sabemos se foi o Pentateuco completo, Gênesis até Deuteronômio, ou alguma parte. A natureza do que vamos ver nos versículos que seguem sugere que provavelmente incluía Deuteronômio, porque ele fala sobre maldições que Deus traria sobre o povo por causa da sua desobediência, que nos lembra dos últimos capítulos de Deuteronômio, quando Moisés falou de bênçãos, no caso de obediência, e maldições, no caso de rebeldia. E a mensagem aqui transmite essa ideia que encontramos em Deuteronômio. Mas, de qualquer forma, Safã lê agora o livro para o rei Josias. E a reação de Josias é o que nós vamos frisar neste momento. Ele ouviu a leitura e diz aqui versículo 19, tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, Aicão, filho de Safã, e Abdon, filho de Mica, e Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo, ide e consultai o Senhor por mim, e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. E olha agora a linguagem do rei. Porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor, para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então, nessa reação de Josias, primeiro, ele rasgou as suas roupas, uma expressão de angústia, porque realmente ficou muito perturbado com esta mensagem do livro. E ele agiu imediatamente. O que nós vamos fazer agora? Mandou mensageiros para buscar informações, orientação que viria do Senhor. Como que nós vamos agir sabendo que a nossa nação tem culpa de gerações de rebeldia contra o Senhor, de idolatria, de desobediência, e que Deus certamente está bravo? Esses servos foram buscar uma resposta de uma mulher chamada de Hulda, uma profetisa, que recebeu a orientação do Senhor e repassou para esses homens que levaram para falar para o rei. E a resposta que ela deu foi mista. Tem uma parte, vamos dizer, negativa, e uma outra parte positiva. Vamos observar o que ela disse nesses dois aspectos da mensagem. Primeiro, ela falou que, de fato, Deus vai castigar a nação por causa dessa desobediência, idolatria, rebeldia por tanto tempo. Capítulo 34, versículo 24. Ela disse, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Agora, o lado negativo é isso. De fato, Deus vai castigar Judá. Ele vai trazer as maldições faladas naquele livro contra o seu povo. Mas, um lado positivo da mensagem de Hulda, no versículo 26 em diante. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta.
Então, a resposta aqui, por que eu falei de resposta mista? Porque, por um lado, vem de fato o castigo contra a nação, mas Deus demonstrou misericórdia para com Josias. Josias que se mostrou humilde, que demonstrou profunda tristeza por causa do pecado dos seus antepassados. E Deus diz, eu vou poupar Josias desse sofrimento. Vou esperar até a morte dele para trazer o castigo sobre o povo. Josias viveu mais 13 anos depois disso. E Deus esperou até depois da morte de Josias para trazer o castigo prometido contra Judá. Agora, o que Josias fez? Quando ele ouviu esta mensagem da profetisa Uda, explicando como Deus faria em relação às maldições da lei. Primeiro, pensamos em como ele poderia ter feito. Ele poderia ter pensado, olha, não adianta. Se Deus já determinou que vai castigar a nação, o que eu vou fazer agora que vai mudar alguma coisa? Como que eu vou ajudar esse povo se Deus já condenou a nação? Então não adianta fazer nada. Ele poderia simplesmente fugir de qualquer responsabilidade nisso. Mas nós observamos que essa não foi a atitude de Josias, que de fato Josias aqui pensou na necessidade de servir ao Senhor, honrar ao Senhor. Mesmo se não vai conseguir resolver o problema da nação, que mesmo se ainda tiver castigo, Deus merece a honra, Deus merece a obediência. E mesmo se for só por alguns anos. Josias não sabe quanto tempo vai viver nesse momento, mas mesmo se fosse a nação servir a Deus por alguns anos, algumas décadas, vale a pena. E assim ele conduziu o povo uma aliança com o Senhor para prometer a sua fidelidade a Deus. Capítulo 34 ainda, o versículo 29. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até ao maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Novamente, linguagem que nos lembra de Deuteronômio, nesse caso, do capítulo 6. Versículo 32. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Valeu a pena? Com certeza. Deus merece louvor, Deus merece obediência, em qualquer momento. E nós não devemos nunca olhar para a situação e falar, olha, tem quase nem nada para oferecer, quase nenhum tempo sobrando para servir, então o que adianta? Mesmo na velhice, se alguém chegar a conhecer a palavra de Deus, deve respeitar e obedecer. Judá aqui está na sua velhice, está quase no final da sua vida como nação. Mesmo assim, vale a pena voltar para o Senhor e servir a Ele. E Josias entendeu isso. No capítulo 35, relata a história sobre a festa da Páscoa, que foi comemorada naquele mesmo ano do reinado de Josias. E nessa observação da Páscoa, tem um comentário feito no capítulo 35, versículo 18, que diz que foi a melhor Páscoa em 400 anos. Diz aqui, nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel que se acharam ali e os habitantes de Jerusalém. Samuel viveu 400 anos antes de Josias. Durante
todo o tempo do reino de Judá, o reino de Israel, Saul, Davi, Salomão, todos os reis do reino dividido, nenhum deles tinha feito tão bem como Josias nessa questão da Páscoa. E em consequência da sua vida, Josias foi lembrado como um excelente rei. No livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, diz: antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Novamente, linguagem de Deuteronômio, capítulo 6, mas a maneira que elogia aqui Josias, que não teve outro nem antes nem depois. Um pouco de hipérbole, sim, mas a ideia aqui de colocar Josias numa categoria especial, sem dúvida, um dos melhores reis. Podemos afirmar, baseado nas informações, nesses livros, que foi um dos 3 melhores da história de Judá. E em alguns sentidos, podemos ver como se fosse melhor dos reis de Judá. Essa foi a história de Josias e o livro. Agora vamos passar para a história do filho dele, porque, infelizmente, a história do filho não é tão boa como a história do pai. Estamos falando agora sobre o segundo filho de Josias a reinar em Jerusalém, porque o primeiro que reinou poucos meses, depois foi tirado e foi colocado no lugar dele, Joaquim. Joaquim reinou entre 609 e 598, aproximadamente. Ele era filho de Josias, e como acabamos de ver, Josias é um dos melhores reis da história de Judá. Joaquim foi colocado no trono não pelo povo de Judá, mas pelo rei do Egito, Faraó Neco, que coroou Joaquim para ser rei, assim, basicamente, para ser fantoche, que ele ia controlar. Então, observamos algumas coisas sobre o reinado de Joaquim. Depois eu vou ler alguns versículos para mostrar esses fatos. Mas, resumindo, com 25 anos de idade, ele começou a reinar. Com 29 anos, Nabucodonosor, da Babilônia, dominou sobre Judá. Então, foi pouco tempo de domínio do Egito, e já passou ao domínio da Babilônia. Com 32 anos, ele se rebelou contra Nabucodonosor, e Deus mandou inimigos para destruir Judá. Várias nações, inclusive a Babilônia, que viria contra Judá. Então, estamos vendo agora as primeiras etapas do declínio, levando à destruição de Jerusalém e o fim da história dos reis de Judá. Agora, rapidinho, leitura que mostra esses fatos básicos. 2 Reis, capítulo 23, começando no versículo 34, diz: Faraó Neco também constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. E lhe mudou o nome para Joaquim, porém levou consigo para o Egito a Jeoacás, que ali morreu. Jeoacás foi o primeiro rei depois da morte de Josias, e agora o irmão dele foi colocado no lugar. Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém estabeleceu imposto sobre a terra para dar esse dinheiro segundo o mandado do Faraó. Do povo da terra exigiu prata e ouro, de cada um segundo a sua avaliação, para o dar a Faraó Neco. Tinha Joaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida, e era filha de Pedaías, de Ruma. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram seus pais. Nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele por 3 anos ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Joaquim bandos de caldeus e bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Então, aqui nós observamos, como falei, um passo enorme para a destruição, para o declínio total do povo de Judá.
Mas agora vamos falar sobre Joaquim e o livro, porque o assunto, dois reis e dois livros, temos que ver o livro envolvido na história de Joaquim. Esse livro não foi a lei de Moisés. Não foi um livro encontrado no templo, como no caso de Josias. Esse livro foi escrito especificamente para Joaquim e o povo da época dele. O profeta Jeremias foi responsável por esse livro. Vamos agora para Jeremias capítulo 36, onde fala sobre o que ele fez recebendo e repassando esta revelação. Jeremias 36, começando no versículo 1. No quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, só uma pequena observação, seria no mesmo ano que Nabucodonosor subiu contra Joaquim por causa da sua rebeldia contra a Babilônia. E ele diz agora para Jeremias, toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Aqui, a linguagem que nos lembra do livro de Jonas, e a mensagem quando Jonas foi para Nínive e pregou, e a atitude do povo em se arrepender. Agora, mesmo Deus, com a intenção de acabar com Judá, está dando mais uma chance para o arrependimento do povo. Então, Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Pelo jeito, parece que ele estava colocando nesse livro tudo que Deus tinha falado para ele até aquele momento, até o ano 605, aproximadamente. E assim ele estaria juntando essas informações para a leitura para o povo e para o próprio rei. O livro tinha esse propósito de chamar a nação ao arrependimento. Versículo 5. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo, estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu te ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum. E também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Então, o livro tinha um bom propósito. Foi lido primeiro no templo e depois levado ao rei. Versículo 8. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Depois, versículo 20, os príncipes que ouviram na casa do Senhor foram falar com o rei. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. Então nós temos uma cena aqui muito parecida com o que aconteceu com Josias. Alguém manda o livro passou pelo templo nesse caso, foi encontrado no templo, no outro, e agora o livro levado para o rei para ser lido ao rei. Então foi lido primeiro no templo, depois levado ao rei. E vamos ver agora a reação de Joaquim. Porque no outro caso, observamos a reação imediata de Josias. E no caso de Joaquim, também a reação é imediata, mas não foi boa. A reação dele foi de agir imediatamente para destruir o livro. Versículo 22. O rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Esse 9º mês seria a pior parte do inverno no hemisfério norte.
E assim, ele estava nessa casa com um braseiro aceso. Hoje seria uma lareira, talvez, na casa de algumas pessoas. E versículo 23. Tendo Gilead lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não gostou. Destruiu o livro. Mas mais ainda, observamos algumas coisas da reação dele. Versículo 24 diz: não se atemorizaram, não rasgaram as vestes. Aquela demonstração de angústia do pai dele ao ouvir o livro da lei, agora não tem nada disso. No caso de Joaquim, não mostrou angústia, não mostrou remorso, não rasgou as vestes. E é interessante porque no caso de Josias mostrou essa reação por causa dos pecados dos antepassados. Agora, Joaquim está diretamente envolvido nos pecados e mesmo assim não sente nenhum remorso, nenhuma reação forte. Depois, o versículo 26 mostra mais uma coisa que Joaquim fez. Antes de ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, e Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os havia escondido. Mandou prender o mensageiro e o profeta que escreveu o livro que Deus mandou. E ele também recebeu uma resposta. Lembramos que Josias recebeu uma resposta pela boca de Ulda, a profetisa. Agora, Joaquim também recebeu uma resposta de castigo severo. Ele queimou o livro, mas não destruiu a palavra do Senhor. Inclusive, vamos observar o que acontece. Versículo 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Joaquim, rei de Judá, queimou. E a Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo: por que escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Olha a linguagem aqui, do castigo que Deus traria. E ele continua no 31, dizendo: castigá-lo-ei, e a sua descendência, e aos seus servos, por causa da iniquidade deles. Sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, queimara, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Ele queimou o livro, mas não destruiu a palavra de Deus. Como que vai destruir a palavra eterna do Senhor? Mais uma coisa sobre Joaquim, no capítulo 22 de Jeremias, versículos 21 e 22, encontramos essas palavras comentando sobre a rebeldia dele em não ouvir a palavra do Senhor. Diz, versículo 21, falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Tem sido este o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos a minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus amantes irão para o cativeiro, então certamente ficarás envergonhada e confundida por causa de toda a tua maldade. Falando aqui para Jerusalém, mas a atitude que representa realmente a conduta de Joaquim, de rebelar-se e recusar ouvir a palavra do Senhor. Estamos vendo aqui uma história de 2 reis, 2 livros, 2 reações e 2
destinos. Josias foi abençoado, poupado de ver o sofrimento da nação, mas Joaquim foi enfraquecido, fantoche de outros que dominavam sobre seu reino, dominado pelos egípcios, depois pelos babilônios. E assim caiu em desgraça, em contraste com o bom pai dele, que foi sepultado com honras. 2 reis, 2 livros, 2 reações, 2 destinos. Mas hoje, nós temos um rei e um livro. Jesus é o rei. E como rei, Jesus tem toda a autoridade. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 28, começando no versículo 18, quando ele fala com os discípulos, os apóstolos, diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele é o rei, com toda a autoridade. Agora, ao deparar com a palavra do Senhor, como é que nós reagimos? A nossa reação é igual à reação de Josias, que quando encontramos a palavra, mesmo dizendo que precisamos mudar radicalmente a nossa vida, nos arrepender de pecados, buscar o perdão do Senhor, nós rasgamos as nossas vestes, ou melhor, rasgamos os nossos corações em arrependimento, porque a palavra de Deus não tem nenhum valor se não atingir o coração. Nós procuramos ajuda para voltar ao Senhor e respeitar a sua verdade, como Josias fez, mandando servos buscar a orientação do Senhor para saber como tentar corrigir a maldade que o povo havia praticado por muito tempo. Nós demonstramos a nobreza de atitude que Josias demonstrou? Ou será que nós reagimos como Joaquim? Jogar a palavra de Deus no fogo? Talvez você está pensando, eu jamais jogaria uma Bíblia no fogo para queimar e destruir. Eu te respeito mais do que isso. A Bíblia tem um lugar especial, um estante de livros na minha casa. E todo domingo, depois de usar no culto, eu guardo a Bíblia. E no outro domingo, antes de ir para o culto, eu sei onde encontrar. Tirando um pouco a poeira, que eu posso levar para participar com os irmãos no culto. Espero que não seja o caso de ninguém que está participando aqui hoje, mas, infelizmente, algumas pessoas supostamente cristãs não dão importância para a palavra de Deus durante a semana. Para ler, para estudar, para meditar, para deixar a palavra penetrar o coração. É mais uma coisa para levar para o culto e talvez deixar guardado. Não estamos literalmente jogando no fogo, mas se nós deixamos a palavra de Deus guardada, ao invés de ler e estudar, não estamos fazendo a mesma coisa, demonstrando desdém, que a palavra de Deus não tem muita importância para nós. Achamos mais importante alguma coisa que passa na TV, notícias do dia, videogame, alguma coisa que chama mais atenção do que a eterna palavra que Deus revelou para nós. E às vezes pode ser pior ainda, não somente negligência, mas de agir para nos livrar da palavra e dos mensageiros. Quando alguém fala para nós a palavra de Deus, até corrigindo talvez alguma coisa errada em nossa vida, como que nós reagimos? Com a atitude que Josias demonstrou ou a atitude de Joaquim, de rejeição? Nós temos um rei, um livro, e a escolha é nossa. Nossa reação a esse livro que Deus deixou para nós vai determinar o nosso destino eterno. Em João capítulo 12, versículo 48, o rei Jesus fez um comentário super importante sobre a palavra dele. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A lei julgou Josias. A palavra que Jeremias escreveu e mandou para o rei
julgou Joaquim. E a palavra que Jesus deixou para nós vai nos julgar. Nós decidimos como reagir a esta mensagem. Nós decidimos aceitar, corrigir as nossas vidas, buscar ao Senhor, ou rejeitar, tapar os ouvidos, ignorar a mensagem. A palavra de Deus não vai ser destruída. A palavra de Deus é eterna. E a palavra de Deus vai nos julgar no último dia. Vamos imitar Josias e evitar o mau exemplo de Joaquim. Vamos demonstrar corações abertos à palavra do Senhor. Fazer o que for necessário para glorificar o nome do Senhor no tempo que ainda temos restando nesta vida. Para um dia entrar no descanso eterno para glorificar o nosso Rei.